Repita comigo: Jesus, Jesus, por nada eu te trocarei. por nada eu te trocarei. Por isso estou aqui, Por isso estou aqui, porque eu te amo sobre tudo e todos. Porque eu te amo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Enche-me do Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito Santo. Prepara no meu coração Prepara o meu coração esse momento especial esse momento de especial cura e de libertação. de cura e libertação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, ó príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Podemos assentar. Livres para sermos felizes. É para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. O Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Convido você a abrir uma passagem bíblica bastante conhecida, mas sempre é bom a gente lembrar. Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Nesta passagem, São Paulo fala de uma luta espiritual. E ele fala que nós devemos entrar nessa luta espiritual com a armadura espiritual. Ele vai nos mostrar que nós estamos debaixo de uma terrível e ferrenha luta espiritual entre o bem e o mal. Que nós estamos cercados de forças antagônicas que querem a sua destruição e a sua perdição eterna. Veja o que diz no versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. São Paulo fala que há uma força espiritual no ar, em volta de nós, que a nossa luta não é apenas contra homens de carne e sangue, mas contra esse mundo espiritual tenebroso de trevas. Se nós ignorássemos o mundo espiritual, seríamos pessoas muito tolas. O mundo espiritual é tão real quanto a força da gravidade que nos atrai para o centro da Terra. Há uma força negativa chefiada por um ser maligno, expulso do céu, do paraíso, por São Miguel Arcanjo, Satanás e seus anjos que se tornaram demônios. A nossa luta, diz São Paulo, é contra esses espíritos malignos que tentam atacar sua família, levar ao vício, ao afastamento de Deus. Quando escrevi este livro, que tem sido usado tanto para cura e libertação,
o poder milagroso da oração. Eu coloquei já no início, no Catecismo da Igreja Católica, 2725. Olha o que a igreja fala, o que é oração. A oração é um combate. Vamos repetir a oração aqui, gente? Por isso é tão difícil orar. Por isso não é fácil orar. Quando a gente vai orar, vem distração, vem outras coisas que a gente fica tentado a fazer no lugar de orar. Porque a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos. Por que nós mesmos? Nós temos uma natureza decaída pelo pecado original. O pecado original não foi um pecado cometido por nós, mas foi um pecado herdado. Eu me lembro de um homem no desespero do meio do alcoolismo. Ele colocou a sua família fora de casa e colocou fogo na casa. Queimou tudo, roupas, utensílios, documentos, a casa caiu. Quando ele acordou daquela crise alcoólica e aquela loucura, havia perdido tudo, a família teve que mudar de favor. Logo depois aquele homem morreu desgostoso, nunca mais conseguiu erguer a sua casa e a sua vida, a sua família esfacelou-se. Os filhos que não tiveram nada a ver com o pecado do pai, perderam a casa, que era como se fosse o paraíso. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Entregaram a nossa herança para um ser maligno chamado Satanás. Por isso nós já nascemos enfraquecidos, pobres da graça de Deus. Aqui chamamos pecado original. O pecado original a gente nota até nas criancinhas. A criancinha, ela pensa que o mundo gira em torno dela. Ela é capaz de largar o brinquedinho dela e bater na outra criança e pegar o brinquedo da outra. Onde está essa maldade? Quem ensinou essa maldade, esse egoísmo? Está na genética dela, na natureza dela, ferida pelo pecado. Por isso, a igreja fala que a oração é um combate contra nós, porque nós temos uma tendência a sermos preguiçosos, indolentes. Temos essa tendência à sombra e água fresca. Principalmente aqui em Sobral, bastante água fresca e bastante água, principalmente se for água de coco. Mas é um povo maravilhoso. Não é a primeira vez que eu venho a essa cidade. Vocês retratam um povo que não desiste. Se está calor lá fora, é tão bom que tem calor aqui dentro. Eu já peguei em tantos lugares aí, até no Japão. E é tão ruim quando você vê um coração frio. Lugar onde tem neve e o coração frio. Eu prefiro lugar quente. A minha terra também é quente, Goiânia, Goiás. Então, a nossa luta é contra os embustes do Satanás e contra os embustes de Satanás, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união do seu Deus. Qual que é a maior luta de Satanás contra você? Impedir que você ore. Porque quando você ora,
Faz assim com a sua mão, faz assim. Quando você ora, sua alma se une a Deus. Quando você ora, você passa para o lado vencedor. Deus é criatura, o demônio é apenas... Deus é criador, o demônio é só uma criatura. Quando você ora, tudo melhora. Vamos repetir? Quando você ora, tudo melhora. A oração muda qualquer situação. Vamos repetir? Eu me lembro, tem um testemunho que está na página 115 desse livro, que eu me lembro de uma senhora, tem muitos anos isto, ela me procurou no encontro de oração, dizendo que o marido dela estava há 30 anos no alcoolismo. Ela já havia feito tudo, obrigado demais com o marido. Ela tinha uma oficina mecânica de automóveis. Era um ritual, todo dia. Ele saía da oficina, passava no boteco, enchia a cara de cachaça e já chegava em casa trocando as pernas, cada vez pior. Ela já havia ameaçado separar-se, brigado com ele, feito de tudo, já havia separado até cama. Era uma briga constante, ela disse. Eu falei para ela: você está lutando errado. A sua luta não pode ser contra seu marido. A sua luta tem que ser contra o demônio que está fazendo seu marido beber. Mas como que eu vou rezar para o meu marido? Eu pedi que ela abrisse, e peço a você também que abra, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Abra aí, Marcos, capítulo 16, versículo 16. 16 em diante. Olha o que diz Jesus, já ressuscitado. É uma das passagens que a gente lê nesse tempo pascal. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Não é no seu nome que você vai expulsar o demônio. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, sendo Jesus de condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e sendo reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o nome que até quando pronuncia ele, todo o joelho se dobra, no céu, na terra e até nos infernos. Eu disse para ela: você já orou pela libertação do seu marido? Ele não aceita. Repita comigo: todo mundo aceita oração, basta estar dormindo. Vamos repetir: todo mundo aceita oração, basta estar dormindo. Eu ensinei a ela a fazer uma oração com o marido dormindo. Expulsarão os demônios em meu nome. Você tem essa autoridade como batizado.
São João fala na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4: o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. O que está em você é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ela resolveu que naquela quinta-feira ela iria orar pela libertação do marido. Ele chegou da oficina, havia passado de novo no boteco, mais bêbado que nunca, trocando as pernas, tropegou, foi direto para o quarto dele, até mesmo sem tomar banho, bêbado completamente, daquele jeito, ninguém conseguiria acordá-lo. Ela não se deixou vencer por aquele estado de alcoolismo. A meta dela era lutar contra o demônio, como fala em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Ela sabia que estava lutando contra um ser maligno, que estava destruindo a vida do seu marido. Ajoelhou-se na cabeceira da cama, estendeu a mão em direção ao seu marido e disse: em nome de Jesus, eu te expulso, eu mando embora do meu marido, demônio do alcoolismo. Não era o marido que falou agora, era uma terceira voz, o marido ainda com os olhos fechados, desacordado. O demônio falou através do marido: ele é meu, eu matei o pai dele de tanto beber, e vou matar ele e levar ele para o inferno comigo. Ela havia celebrado que o seu sogro havia morrido de alcoolismo, de cirrose hepática, de tanto beber. Ela levantou a sua aliança matrimonial, embora naqueles 30 anos ela tivesse tanto desgosto, ela não tirou a aliança da sua mão esquerda. Ela levantou a aliança e disse: meu marido não é seu não, meu marido é de Jesus, porque quando eu me casei com ele, eu me tornei uma só carne, e se eu sou de Jesus, meu marido também é de Jesus. Por isso vai embora Satanás do meu marido, imediatamente e definitivamente. Parecia que nada havia acontecido, parecia, mas no outro dia, ele foi trabalhar. Pela primeira vez em 30 anos, ele não passou no boteco, ele foi para casa sóbrio. No sábado pela manhã, ele disse para ela: uma coisa ruim saiu de mim. Você conhece um sacerdote que poderia me receber em confissão? Voltou para a confissão, para a Eucaristia, nunca mais colocou sequer uma gota de álcool na boca, libertado pela oração da esposa. Glória a Deus. A oração mais poderosa é a oração amorosa. Vamos repetir? A oração mais poderosa é a oração amorosa. Por isso, nós não vamos levar nenhuma cartinha para rezar para um parente seu. A missão é sua. Não tem ninguém que ama mais seu marido, seu filho, sua filha do que você. Só que você tem sido omisso em orar pela pessoa que precisa de libertação. Vai lá dormindo no quarto dela, impõe a mão, expulsa o demônio. Se o seu filho, sua filha, seu marido estiver longe das coisas de Deus, avesso às coisas de Deus, ore com autoridade.
O demônio quer que você fique longe da oração, porque ele sabe que quando você ora e quando você invoca o nome de Jesus, ele tem que ir embora, ele tem que se dobrar diante do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o vencedor na cruz, ele é o vencedor, ele venceu Satanás e vai vencer também na sua vida. Meu irmão, minha irmã, me lembro que alguns anos atrás, isso tem muito tempo, nós fomos pregar um encontro na cidade do interior de Goiás, em 1980, chamada São Luís dos Montes Belos. 45 anos, hein? Na época, eu viajava com meu coordenador diocesano e estadual, que era o Sebastião Bernardino, um homem de muita autoridade que me ensinou como pregar e como orar por cura e libertação. Na época, nossos carros eram bem velhinhos, a gente rezava para chegar e depois rezava para voltar. Quando eu casei com a Neuzinha em 83, ela chamava meu carro de poçante. Onde parava, deixava uma poça de óleo. Nossos carros eram bem velhos, mas eram os carros que usávamos na missão. Em 1980, havia saído um tal de Opala Diplomata, de 5 marchas e ar-condicionado. Passava na rua, quebrava o pescoço. E um amigo nosso que não era da equipe de evangelização, não vou falar o nome, ele era um dentista muito bem sucedido, havia comprado esse Opala prateado. Olha, eu vou levar vocês nessa cidade e eu vou amaciando o motor do carro. Adivinha se nós não aceitamos? Nossos carros, ele não tinha documento, ele já tinha certificado, já tinha escritura. Então nós aceitamos, só que ele não era da equipe de evangelização. Aquela cidade estava entregue às falsas doutrinas, ao espiritismo, a tudo quanto é feitiçaria, coisas de terreiros. E quando esse meu coordenador fez uma oração de renúncia e de libertação, muitas pessoas que estavam contaminadas, porque quando a pessoa vai nesse lugar, ela se contamina espiritualmente. Muitas pessoas ficaram oprimidas pelo diabo. Nós que éramos da equipe, já tínhamos alguns anos, isso era 1980, mas eu comecei a viajar bem antes com esse coordenador. Nós somos exatos pelas pessoas que estavam oprimidas pelo maligno. Mas como estávamos em estado de graça, o que é estar em estado de graça? Confissão em dia e Eucaristia, você não faltar à missa. Se você tem a confissão e a Eucaristia em dia, você está em estado de graça. Então, a condição para o demônio ir embora é você estar em estado de graça. Não pode deixar os sacramentos para trás, porque o seu principal escudo é o próprio Jesus, que te reveste com seu corpo, sangue, alma e divindade. Porém, aquele nosso motorista, dono do carro, não estava em estado de graça. E o demônio mais debochado estava na mulher, que ele estava tentando expulsar, dizendo: em nome de Jesus, sai, Satanás. O demônio, através dessa mulher, ria, debochava. Eu fiquei junto do Sebastião Bernardino, atrás dele, esperando que ele desistisse, porque meu coordenador era bravo, mas tinha muita autoridade espiritual. Nós dois ficamos com o braço cruzado, esperando, vendo uma total falta de autoridade. O inimigo ria na cara dele.
De repente, o demônio disse assim para ele: quem é você para pôr a mão na minha cabeça? Ontem, às 3 horas da tarde, você estava com uma mulher no motel. Ele tirou a mão, ficou branquinho, igual aquela luz ali. Branquinho, envergonhado, chegou a fechar o olho. Era o espírito de acusação. O Sebastião estendeu a mão e disse: quem é você para acusar os filhos de Deus? Você que já está no inferno. Ele se arrepender, ele tem perdão. Você volte para o inferno, que é o seu lugar. Imediatamente a mulher ficou libertada. E o Sebastião virou para esse amigo nosso e disse assim: e você? Vai confessar sem vergonha e muda de vida. Eu vi a autoridade espiritual ali, que se você está com Jesus, não pode ter medo de expulsar o demônio, mas você não pode estar em mágoa, porque existem 5 impossíveis para Deus, porque Deus assim determinou. Não que exista algo impossível para Deus, mas Deus determinou que existem 5 impossíveis para Ele. Ele mesmo determinou. Porque não existe nada impossível para Deus, mas Deus pode determinar o que é impossível para Ele. Primeiro, é impossível que Deus minta. Segundo, é impossível que Deus seja atingido pelo mal, tentado pelo mal. Deus é inatingível ao mal. Terceiro, é impossível que Deus deixe de cumprir o que Ele prometeu. Põe a mão no peito. Quarto, é impossível que Deus deixe de me amar, ainda que eu diga não para Ele, ainda que eu vá querer ir para o inferno. É impossível que Deus deixe de me amar. E quinto, é impossível Deus perdoar quem não perdoa. Por isso a oração do Pai Nosso é: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Vocês já notaram que a maioria das pessoas reza o Pai Nosso incompleto? Engole perdoai-nos. Quando você faz a giga ejaculatória no terço, ó meu Jesus, perdoai-nos. Por que no Pai Nosso você engole? Perdoai-nos, você tem que se incluir. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A condição de você ser perdoado por Deus é perdoar. Então vamos revisar os 5 impossíveis para Deus. Primeiro, é impossível que Deus minta. Segundo, é impossível que Deus deixe de cumprir o que Ele prometeu. Terceiro, é impossível que Deus seja atingido pelo mal. Quarto, é impossível que Deus deixe de me amar. E quinto, é impossível que Deus perdoe quem não perdoa. Tem um testemunho que eu coloquei, porque esse livro é rico em testemunhos e oração de libertação, poder milagroso da oração. Alguns anos, tem uns 15 anos mais ou menos, foi no ano 2007, eu e minha doce Neuzinha estávamos pregando um retiro na cidade de São José dos Campos. Olha, gente, eu chamo a Neuza de doce Neuzinha, mas gente, imagina uma mulher brava. Eu falo doce Neuzinha, falo assim, só se for doce de pimenta, só se for geleia de pimenta. Posso contar um negócio só entre nós aqui? Posso? Foi o único namoro cristão que eu tive. Rezamos um mês para saber se era da vontade do Senhor que a gente namorasse. Aí Neuzinha perguntou para mim: quais são suas intenções? Isso era 1981, 7 de agosto.
Eu disse, eu sou missionário. Vai ter um fim de semana sim, outro não. Um fim de semana não vou estar com você namorando, vou estar viajando com meu coordenador. Eu quero uma namorada que me ajude a ser missionário e a servir a Deus em primeiro lugar. E ela falou assim, eu pedi um marido cristão. Se é de Deus, você não vai me enrolar. Eu lhe dou 1 ano e meio para você resolver. Ou você caga ou desocupa a moita. Foi isso que você ouviu. A hora que eu despedi da Neuzinha, dei um beijo nela no portão. Eu olhei para trás. Ih, estou enrolado. A hora que eu dei um beijo, que ela fez aquele assim, ó. Aquela linda menina. Eu pensei assim, eu jamais vou admitir essa menina nos braços de outro homem. Como eu sou lá de Goiás, se eu tivesse deixado para trás aquela menina, eu ia me tornar um cantor goiano. Seu garçom, apaga a luz daquela mesa, que essa dama de vermelho que vai se levantar, chora corno. Eu ia chorar feito corno. Mas eu disse sim àquele amor. E já são 42 anos de casado, indo para 9 netos. E nessa época nós fomos dar um encontro na cidade de São José dos Campos. É um lugar rural, uma casa de retiro fora da cidade. Havia chovido, havia lama com uma grama, com brita. Nós já estávamos saindo, eu e a Neuzinha, para ir embora para Goiânia, para pegar nosso voo no aeroporto de Guarulhos. Quando de repente veio uma senhora junto com o marido dela. Eu não gostei do encontro. Detestei o encontro. Falei, nossa. Mas nós temos um encontro lindo, com muito testemunho. Não gostei não. Aí Jesus me deu uma palavra que o demônio tinha fechado o coração dela pela mágoa. Ele disse, você está magoada. Sim, meu pai abusou de mim e meu marido me traiu. Não existe homem que presta. Opa, peraí. Eu sou um marido santo e sou um pai santo. Eu honro o meu matrimônio e sou um pai amoroso. Se você não teve um pai amoroso e um marido amoroso e fiel, eu vou lhe dar um abraço e pedir perdão no lugar dos dois. Eu vou lhe dar um abraço de perdão. A Neuzinha do meu lado. Quando eu abracei a mulher, o demônio se manifestou nela. Ela rolava na lama, na brita, com vestido, urrava feito um porco. O demônio tinha ficado escondido o encontro inteiro por causa da mágoa. Mas o demônio não resistiu a um abraço de amor verdadeiro. Estendi a mão, orei por ela, ficou libertada, levantou-se e disse, nossa, o que eu fiz? Meu vestido estou todo sujo. Não, todo mundo já foi embora. Entra no carro. O mais importante é que a sujeira da mágoa saiu do seu coração e nunca mais vai voltar. Por isso, quando você for orar, não esteja magoado. Lembra de uma coisa importante demais. Perdoar não significa você concordar com o mal que a pessoa fez. Não é. Às vezes você vai perdoar, mas você não vai poder continuar nem convivendo. É a pessoa de lá e você de cá, mas você não vai ter raiva. Às vezes a pessoa cometeu um ato de ilícito contra você, roubou, fez algo feio, desonesto. E às vezes você não vai poder mais conviver, mas você não vai ter raiva. Você vai entregar sua causa nas mãos de Jesus.
Mas você não vai ter raiva mais e ódio, senão você fica doente. Por quê? Pega a sua Bíblia aqui pertinho, em Efésios, capítulo 4. Veja aqui na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25. No 26, melhor você pegar no 26, Efésios 4, versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Pegue, abra a sua Bíblia. Efésios 4, 26. Mesmo em cólera não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Toda vez que você fica ressentido, você dá lugar ao demônio. Ele que se aproveita. Mas para nós lutarmos contra o demônio, Deus nos dá armas poderosas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 em diante. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. 2 Coríntios 10, 3. Nós temos que enfrentar o demônio com as armas da luz, que são muito mais poderosas do que as armas das trevas. Achou aí? 2 Coríntios 10, 3. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. São Paulo fala, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra Cristo. Meu irmão, o que eu vou falar agora é fundamental. O demônio é o mais orgulhoso e que tem um raciocínio maligno de um anjo decaído, terrível. O demônio, ele é capaz de entrar na mente de uma pessoa. Como que ele tenta o ser humano? Você é feito de corpo, alma e espírito, e o demônio é um ser espiritual. Ele consegue mexer no seu espírito, ele consegue tentar o seu espírito, ele consegue enfraquecer sua vontade, enfraquecendo o seu espírito. Deixa eu contar um testemunho que está na página 97 deste livro aqui. Perdão, na 47. Uma pessoa muito ligada a nós, muito amiga, a filha dela estava no estado de anorexia extrema. Vocês sabem o que é anorexia, né? A pessoa não quer comer. Há um descontrole mental em que a pessoa vê a comida como algo ruim e não bom. A família de muita posse havia contratado psicólogos, psiquiatras, nutrólogos, até o nutrólogo da seleção brasileira de vôlei. Nada fazia com que aquela adolescente de 12 para 13 anos comesse. Já não se achava sangue nas veias, apenas na artéria, e estava ficando pele e ossos. Os médicos principais estavam desistindo do tratamento, com medo que ela morresse e tivesse um óbito no seu
prontuário no seu histórico. A Neuzinha, que sempre foi uma mulher de oração, ela disse: bem, o que está naquela jovem adolescente não é só psíquico, tem algo espiritual por trás. Eu liguei para essa família e disse: olha, eu conheço um exorcista em Brasília que poderia atender a sua filha. Expliquei para ela e para eles que havia uma força maligna por trás daquela jovem que fazia com que ela desistisse de se alimentar e estava indo para o caixão. A família foi toda até o exorcista rezou com a família inteira. Quando chegaram na cidade, a jovem desejou ir para um restaurante japonês, comeu até meu sorvete, tudo. Uma semana depois, a mãe da menina ligou para a Neuzinha e disse: tia, chama ela de tia, tia, a minha filha está no estado pior que antes, voltou pior. Eu me lembrei de uma passagem que eu peço a você que abra, no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, 11, versículo 24. Abra aí, Lucas 11, 24. Pegue aí na sua Bíblia, Lucas 11, 24. Eu peguei essa passagem e pedi. Eu me lembrei que precisava preencher, que a casa não podia ficar vazia. 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não achando, diz: voltarei à casa do meu pai. Gente, eu estou vendo muita gente conversando, andando, sem prestar atenção. Vou pedir que vocês se sentem aí do lado direito, por favor. É para vocês também. O servo tem que ouvir. Não fique disperso, não. Não é hora de vocês ficarem de costa conversando. É para rezar. Volte ao lugar, senta, larga de inquietude. O diabo quer dispersar vocês. Não existe nada mais importante do que ser como Maria, sentar e ouvir. Não tem nada mais urgente que isso. Quando o espírito maligno e imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não achando, diz: voltaria à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram ali, e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Não tem ninguém que mais observou a palavra de Deus do que Maria. Ela se tornou grávida da palavra. Jesus havia acabado de fazer um exorcismo. E ele ensina, quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Você é essa casa onde Jesus liberta. Porém, quando o demônio volta, vê que a casa está vazia, ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E quando Jesus falava, uma mulher ficou feliz de saber: esse homem tem uma grande mulher. Repita comigo: a casa não pode ficar vazia. Tem que preencher com Jesus e Maria.
A casa não pode ficar vazia. Tem que preencher com Jesus e Maria. Por isso São Lucas faz questão de colocar, depois de Jesus, você tem que colocar Maria. Primeiro põe Jesus na casa, depois Maria. Por isso você tem que sempre, o rosário todo dia, Isso aqui é uma arma poderosa contra o diabo, para preencher sua casa. A pessoa que ora o rosário, o diabo não pode ficar na sua casa. Eu desafio os casais que estão aqui, se o casal rezar pelo menos 1/3 junto, o diabo não pode fazer vocês ficarem brigando mais. Todo casal que reza pelo menos 1/3 junto, o diabo não põe o rabo no meio. Falei para Deus também, eu tenho que orar de novo com aquela jovem, porque a casa dela está vazia. Mas eu pedi a Jesus que me mostrasse o que estava na mente dela, porque existe um raciocínio maligno que se opõe a Deus. Preste atenção, repita comigo: Jesus, o que o Roberto vai falar não terá efeito negativo em mim. Quando o demônio quer levar alguém ao suicídio, ele não tenta a pessoa na terceira pessoa. O demônio é o pai da morte, pai da mentira. Abra aí em João 8:44. Abra aí, passa para frente sua Bíblia, abra em João 8:44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O demônio tem uma filha. Qual é o nome da filha do demônio? Qual é o nome da filha do demônio, gente? Mentira. É a única filha do demônio, é essa, mentira. O demônio troca mentira, verdade em mentira. Quando a pessoa quer suicidar, o demônio não fala assim: você tem que morrer, sua vida está muito triste, se você morrer, todo mundo vai ficar com dó, as pessoas pensam que você não tem coragem. O demônio coloca o raciocínio maligno dentro da mente assim: eu preciso morrer, ninguém me ama, se eu morrer eu vou sair do sofrimento. As pessoas pensam que eu não tenho coragem, depois todo mundo vai ter pena de mim. Eles vão entender. Repita comigo: em nome de Jesus, isso está anulado. O demônio faz isso no medo também. O que é o medo? Às vezes você está num lugar meio alto e tem medo de cair. O medo é um sentimento de preservação da vida. Mas quando o medo é uma fabricação mental, quando o medo é uma coisa da sua imaginação, você tem medo de ficar doente, medo de perder quem ama, medo de dirigir e bater o carro. Onde está a sua confiança em Deus? A palavra não temas, não tenha medo, repete-se na Bíblia 366 vezes. É um anatema para cada dia do ano, ainda sobra o ano bissexto. Quando o demônio quer fazer a pessoa ficar em desespero, no medo, ele faz com que o medo fique dentro dela. Eu vou morrer, eu vou ficar doente, meu Deus, o mundo vai acabar, essa doença aí, eu não vou ter dinheiro para pagar as coisas. Repita comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz, de quem eu terei medo? Repita com a palavra de Deus. Eu precisava localizar naquela jovem adolescente onde o demônio tinha
colocada mentira. Fui lá rezar com ela, e o Senhor me mostrou, escuta, falei para ela, quando você vai rezar, quando você vai comer, o que vem na sua mente? Ela ficou calada, eu sei. Quando você vai comer, vem assim, eu não vou comer, porque comida engorda. Ela tinha sido vítima de bullying, porque tinha sido gordinha, agora estava magérrima. É isso mesmo, me chamou de tio. É isso mesmo, tio. Quando eu vou comer, eu penso assim, não vou comer porque comida engorda. Isso é mentira. Repita comigo, comida não engorda. O que engorda é vida sedentária. É ficar sem fazer exercício. Aquilo colocou no coração dela. E eu orei e disse, em nome de Jesus, Satanás, não volte mais a essa mente. Você já viu quanta pessoa suicida? A família não sabia de nada. Por que não contou nada? Porque o demônio age no oculto, age nas trevas. A pessoa não tem coragem de contar, olha, eu estou com pensamento de morte. Tem que contar. Tem que colocar luz onde tem trevas. Onde Jesus entra, a treva vai embora. Jesus é a luz. Rezei com ela no ano passado, no ano atrasado, 2023. Ela que entrou com Nossa Senhora no dia 12, na procissão da missa na cidade dela. É outra criatura, é outra pessoa. O demônio consegue entrar na sua mente. Deixa-me dar mais um testemunho a vocês, para vocês entenderem que a nossa vontade, o nosso pensamento pode ser invadido pelo espírito das trevas, para em seguida fazermos uma oração de libertação. Alguns anos eu estava lá na comunidade Mel de Deus, juntamente com o Frei Josué. Frei Josué é uma pessoa impressionante. Ele tem um dom de ciência tão impressionante que quando você vai se confessar com o Frei Josué, você pode ficar calado. Ele vai fazendo a lista dos seus pecados. Eu tenho um amigo, procurador federal em Brasília, meu compadre. Ele foi se confessar com ele levantou, volte aqui. Você esqueceu o pecado que você cometeu na rua tal. Falou o nome da rua. É um homem santo. Nós vamos estar pregando um acampamento Fé e Milagres, dia 30, 31 de maio, 1º de junho, na Canção Nova, Márcio Mendes, Frei Josué e eu. Se vocês não puderem ir, acompanhem pela TV. Vocês vão ver que impressionante esse Frei. Ele é impressionante. Frei Josué falou assim: Roberto, ouve essa mãe, isso aqui é um caso seu. Quando o Frei Josué fala, eu escuto. É um dos homens mais santos que eu conheço, e de maior horas de oração. É impressionante a humildade deste homem franciscano, deste sacerdote franciscano. Eu fui escutar a mulher, e eu estava junto da Neuzinha, o meu doce amor, meu doce de pimenta. Aí a mulher falou assim: minha filha quer abortar. Ela já marcou numa clínica de aborto, ela está casada, é fruto do casamento, mas ela disse que odeia a criança. Perguntei: de onde a senhora é? De Patos de Minas. Ah, semana que vem eu vou em Patos de Minas. Faz o possível para levar sua filha no encontro, que eu oro com ela. Vamos pegar o encontro. A mãe conseguiu levar a filha no encontro. No intervalo, eu e a Neuzinha fomos atender. Ela já estava com a barriguinha aparecendo. Ela falou: eu quero tirar essa criança.
Eu disse, é pecado mortal. Você sabia que se você pisar no ovo de tartaruga na praia, por querer, é prisão inafiançável, porque lá tem uma vida. A ciência e a justiça defende até o ovo de tartaruga. Por que não defende um embrião no ventre humano? Por mais que eu falasse que se ela não queria criança, que ela doasse. Não, eu odeio essa criança, eu vou matar ela. Naquele momento Jesus falou para mim, ela deseja ter essa criança. Quem não quer que essa criança nasça é o demônio, porque essa criança vai fazer um estrago no reino das trevas. Virei para ela e disse assim, você quer essa criança? Quem não deseja que essa criança nasça é o demônio que invadiu sua mente. Ela começou a esmurrar com toda a força a barriga, mas não era ela que falava, era na terceira pessoa. Os olhos todo branco, a pupila toda branca. Ela disse, ela não vai ter essa criança. Eu segurei a mão dela, vi que era o demônio que havia capitulado a sua vontade. Segurei a mão dela e disse, em nome de Jesus, sai Satanás. Ela começou a chorar, passava a mão na barriguinha e dizia, mamãe te ama. E hoje ela é uma boa mãe, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês entenderam que o inimigo pode entrar na sua mente, na sua vontade, através do seu espírito. Quando a pessoa está magoada, longe da Eucaristia, longe da confissão, quando a pessoa está no pecado, ela tem brechas por onde o inimigo entra, mas a oração muda qualquer situação. Lembra o que eu falei no início desse livro? A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra todos os embustes, armadilha de Satanás, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união com seu Deus. O inimigo não quer que você ore, porque quando você ora ele perde. Quando você ora você ganha. Por isso se torne pessoa de oração e você vai vencer na vida em toda situação. Quantos aqui que estão com a vida financeira apertada, ruim? Por quê? Porque você está afastado, tem brecha na sua vida, onde o diabo tem desorganizado a sua vida. Eu peço a você agora, em nome de Jesus, que se coloque de pé. Vou pedir que você, lá dentro da minha mochila tem uma cruz, mas se alguém quiser me emprestar uma aqui, pode ser também. Aí eu deixei a minha cruz lá dentro da minha mochila. Quem tiver uma cruz aí mais fácil pode me emprestar. Você que veio prevenida, aí ó, tá bom. Erga a sua mão. Se você tiver uma cruz, pegue uma cruz. Se você tem um crucifixo ou um terço, você vai pegar o seu terço aí também na sua mão, que é essa arma de Jesus. Pegue seu crucifixo, pode ser até um crucifixo, o seu terço. Levante ele. Aqui está a derrota de Satanás, o símbolo que é a cruz. Onde parecia que a morte havia vencido, o ódio, fizeram de tudo para Deus desistir do ser humano. A cruz é a pior tortura, a pior covardia que se podia fazer a um ser humano. Aqui, nem a maior covardia que fizeram a Jesus foi capaz de impedir que ele amasse. Aqui o demônio foi derrotado na extrema miséria, na extrema tortura, no extremo ódio. Aqui está o extremo amor. Como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou, como está em João 13, versículo 1.
Aqui está o símbolo da sua vitória, a cruz. Por isso você vai falar: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu veneno. E diga: em nome de Jesus, de minha livre e espontânea vontade, eu, diga seu nome completo, Roberto Andrade Tanus, renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções. Eu renuncio a todo tipo de ocultismo, às religiões reencarnacionistas, renuncio às entidades malignas, aos ocultismos, renuncio à bruxaria, magia negra, pactos satânicos. Renuncio em nome de Jesus a todo passe recebido, recurso a médiuns, recurso a demônios, sortilégio. Eu renuncio a todo tipo de adivinhação. Renuncio em nome de Jesus a toda a presença de Satanás em minha vida. E ordeno agora, em nome de Jesus, que Satanás saia da minha vida, da minha casa, imediatamente, definitivamente. Ordeno em nome de Jesus que tudo aquilo que veio de Satanás, na minha vontade, nos meus pensamentos, eu ordeno agora: vai embora, Satanás, em nome de Jesus. Eu te expulso, em nome de Jesus. Eu proíbo ainda qualquer vingança de Satanás contra mim, contra tudo que tenho e sou. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda arma de Satanás, toda armadilha de Satanás contra mim e minha família, seja desarmado. Proíbo em nome de Jesus qualquer associação de espíritos malignos para tirar vingança de mim, porque estou renunciando a Satanás, porque estou lutando com as armas da luz. Em nome de Jesus, está desarmado agora toda ação de Satanás contra a minha vida. Ordeno que vá embora da minha vida, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, vai embora de mim. Todo espírito de medo, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de medo, pavor, ansiedade, depressão, tristeza, vontade de morrer, derrota, sentimento de fracasso, caia por terra em nome de Jesus, e não volte mais a mim. Saia da minha casa em nome de Jesus. Daqueles que me são mais queridos, eu declaro, pela cruz de Cristo, Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história, da minha casa, de tudo que tenho e sou. E coloco agora toda a minha vida, meus entes queridos, tudo que tenho e sou, sob os cuidados da Virgem Maria. Mãe querida, Mãe de misericórdia, pisa a cabeça da serpente, afasta da minha vida toda a presença de Satanás. Em nome de Jesus, eu te peço, Mãe querida, que a minha casa seja lugar de oração e de paz. Em nome de Jesus. Glória a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Bem forte: eu te amo, Jesus. Eu te pertenço, Jesus. Nada mais me prende.
estou livre. Glórias a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Cantemos com alegria. Cantemos celebrando essa vitória. Cantemos já. Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu já sou livre. Você já é livre em Jesus. Celebra agora sem medo aquilo que aconteceu nessa oração. Você vai ver o resultado agora na sua vida, porque você entendeu que você está lutando com as armas da luz. Você entendeu que o inimigo quer colocar mentira no seu coração. Você entendeu que ele entra no seu pensamento e na sua vontade. A partir de agora, você já é uma pessoa vencedora. Você não vai ficar sem os sacramentos mais. Você não vai ficar longe da Eucaristia. Você não vai ficar longe da comunhão. Você não vai ficar longe da reconciliação. Você não vai ficar longe do terço. Você não vai ficar mais magoado. Você vai vigiar, porque você é o templo onde habita Deus, e você já é do exército vitorioso, do exército de São Miguel. Você já faz parte da vitória de Jesus. Diga: eu sou vitorioso, vitoriosa. Eu já sou vitorioso. Amém. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus. Nada poderá. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Proclama esse nome poderoso, Jesus. Jesus. Força, cante com autoridade. Jesus. Canta com autoridade, esse nome tem poder. Nada poderá, solta a voz, declare isso. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.